Olá pessoal, muito boa tarde. Começando mais um Papo de Jetro, a nossa terceira live, o terceiro EP. Se você puder lembrar um pouco, fazer aí as suas memórias, nós fizemos o primeiro que foram 5 dicas para um líder. Na semana passada nós falamos sobre quanto vale uma visão e hoje nós teremos mais um papo muito agregador. Então já prepara aí papel, caneta, seus objetos de anotações, que nós teremos mais um papo super agradável, com certeza, que vai agregar muito na sua vida como líder. Manda lá para o seu amigo, manda para o seu pastor, manda para os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que estão envolvidas com liderança. Lembrando que o Papo de Jetro, ele nasceu para isso, para desenvolver pessoas, para contribuir com ferramentas e assim criarmos uma comunidade. Então eu quero que você se prepare para isso, porque Deus tem grandes coisas para você, beleza? Então vai entrando aí, vai compartilhando. Se você já entrou na live, dá um oi para a gente saber que você está aí. Se prepare, porque mais uma vez nós bateremos um papo muito agradável. Vou pedir para o meu assistente aí dizer que nós já começamos. Por favor, Vitor, faça as honras, ele vai mandar nos grupos aí, ao vivo, então a gente vai fazendo isso tudo bem legal, bem bacana para desenvolvimento das pessoas, ok? Então, papel e caneta na mão, nesse momento vamos dar início a mais um Papo de Jetro, beleza? O nosso assunto de hoje será: administração é um dom do Espírito. A administração é um dom do Espírito. Você lembra lá que em Efésios 4, Paulo traz uma lista de dons ministeriais para a edificação do corpo, mas se nós olharmos atentamente em outras porções bíblicas, nós vamos ver que a administração ela entra como isso também. Pedro fala sobre isso, sobre saber lidar com a razão da nossa fé. Paulo fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Tudo isso fala sobre administração, administrar tempo, administrar talento, administrar tesouros, e entre tantas outras coisas. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre administração, um dom de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, hoje a gente vai precisar. Se você for em Êxodo 18, que é até o centro desse nosso papo, que é o Papo de Jetro, lá onde ocorre a história de Jetro com Moisés, a partir do versículo 8 você vai ver um desenrolar da vida de Moisés. Até hoje, o EP de hoje ele tem muita ligação até com o primeiro episódio. Mas Moisés, então, a partir do versículo 8 de Êxodo 18, ele conta para o seu sogro Jetro tudo que Deus havia feito. Jetro se alegra com isso. E você vai vendo que a partir do versículo 13, o povo fica de pé todo dia para ser atendido por Moisés. Então o povo ficava lá na cabana enquanto Moisés estava conversando, e o povo ali, Moisés conversando, e o povo ali, até que chega um momento que Jetro, ele olha e fala: Moisés, não é bom isso. Vocês lembram lá do nosso primeiro EP, a história, né? Eu não preciso contar aqui totalmente para você. Então o sogro identifica qual é o problema, e ele diz: olha, Moisés, se você continuar assim, você vai se acabar. Nos dias de hoje, ele diria que Moisés teria um burnout, uma estafa, uma sobrecarga de tarefas, de responsabilidade. E então ele dá uma orientação a Moisés, com certeza Jetro já havia feito isso antes, e ele diz: olha, escolha homens de confiança, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10. Aqui fala sobre competências. Analise, nós vamos ter episódio aqui no Papo de Jetro falando sobre isso, sobre competências, sobre como identificar numa pessoa e o que desenvolver nela para que ela seja um líder, para que ela seja um apoiador de liderança para você. Mas aí o que nós vemos é que Jetro dá esse conselho para Moisés, dizendo: Moisés, você precisa ter pessoas competentes ao seu lado para desenvolver. E por que ele fala de competência? Porque ele diz de níveis. Há pessoas com competência para liderar 1000, pessoas com competência para liderar 100 e pessoas com competência para liderar 10. Nenhum é melhor do que o outro, apenas competências, entender as competências. Moisés, então, atende o conselho do seu sogro e, a partir daquele dia, o povo começa a ser atendido de forma full-time, todo o tempo. Agora não há mais problemas. Note que Moisés não estava em todas as ocasiões, mas a presença de Moisés através da sua liderança, do seu corpo de liderança, era o que fazia todo sentido para o plano de Deus.
O plano de Deus nunca foi somente Moisés. O plano de Deus era reunir o povo, remir o povo, tratar o povo através da vida de Moisés. É assim com você também. Então não centralize em você. E aí nós vamos vendo que falar de administração muitas vezes causa um certo desconforto. Porque durante muito tempo você vai perceber que nos papos de Jétro nós vamos quebrar muita cultura. Nós vamos fazer muita contracultura. Pois nós fomos ensinados lá atrás, em muitas igrejas, e graças a Deus isso mudou, de que no final o Espírito Santo resolve. No final da nossa falta de administração com a igreja, o Espírito Santo vai resolver. Ele vai fazer aparecer dinheiro, ele vai fazer o evento dar certo. Quantas vezes, né, lá antigamente, naqueles congressos antigos, da mocidade principalmente, que eu participei muito, as pessoas diziam, não, na última hora vai acontecer um reboliço e o Espírito Santo vai ajudar e ele vai atuar. Quando, na verdade, o que estava acontecendo era uma negligência administrativa na decoração, na previsão do tempo para o evento, na cronologia do evento, no cronograma e tantas outras coisas. Então, nunca jogue para o Espírito Santo aquilo que é responsabilidade sua. Nunca jogue para Deus aquilo que é responsabilidade sua. Nós sempre falamos, Jesus, em 2 momentos da Bíblia, Jesus não se move. Há 2 textos na Bíblia em que Jesus não se move, ele apenas dá uma ordem às pessoas. No dia, lá em João 3, quando ele transforma água em vinho, ele diz, Maria olha para aqueles homens e ela fala, façam tudo quanto ele disser. Jesus não moveu um dedo ali, porque a responsabilidade de encher as talhas era da administração dos servos ali naquele momento. E em outro momento, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz, tirem a pedra. Jesus não tirou a pedra, Jesus não colocou a mão na pedra. Jesus disse, tirem a pedra. Tanto na transformação da água em vinho, quanto na ressurreição de Lázaro, foram 2 milagres. 2 milagres realizados por Jesus. Porém, o trabalho manual ali, Jesus não isentou o povo. Ele disse, encham as talhas e retirem a água, retirem a pedra. Eu gosto sempre de dizer que a administração, quanto à igreja, quanto à liderança, é responsabilidade nossa para que Jesus faça o sobrenatural, para que Jesus haja no sobrenatural. Muitos de nós, quando vamos cantar, quando vamos pregar, quando vamos liderar, nós gostamos de dizer assim, olha, o Espírito Santo vai mover. Ele sempre move porque ele é Deus, mas não se isente da sua responsabilidade de administrar. A administração é nossa responsabilidade. Moisés poderia ter dito para Jétro, olha, meu sogro, eu gosto muito de você, mas o que você está falando não faz sentido porque o Espírito Santo me capacitará a responder todas as perguntas das pessoas. Você não tem as respostas de todas as perguntas. É isso que Jétro quis dizer para Moisés. Moisés, você não tem a resposta de todas as perguntas, porque tem pergunta que não precisa ser feita para você. Você precisa dar a homens competentes para que eles respondam. E então, caminhando aqui, Moisés cometeu um erro que nós líderes cometemos. Que é o quê? Ele fez a coisa certa de maneira errada. Qual era a coisa certa a se fazer ali em Israel e pode ser a coisa certa a se fazer no seu grupo ou na sua igreja? Atender todas as pessoas. É uma demanda isso. Eu me lembro uma vez que eu ouvi de um professor, ele disse, olha André, talvez você não consiga pastorear todas as pessoas de perto, mas você precisa garantir que todos sejam pastoreados. Como? Pastoreando líderes, pastoreando pessoas de grupos focais. É isso que faz com que uma igreja seja pastoreada. É isso que faz com que uma igreja cresça no sentimento de que eu estou sendo pastoreado, mesmo quando o meu líder não está fisicamente presente. É por isso que o Papo de Jétro vem para mudar essa cultura. Nós precisamos entrar numa cultura nova de responsabilidades de liderança. Então Moisés fez o certo, atender o povo, mas fez da maneira errada. Não dava para ele atender todo o povo. Lembrem-se que quando o povo sai do Egito, o povo sai em torno ali de 600 pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o que dá a entender que cerca de 2 milhões para mais ali de hebreus saíram do Egito. Era possível Moisés atender esse povo? Não.
E o povo com certeza trazia a Moisés desde situações de brigas, de violência, quanto a o filho do meu amigo mexeu no brinquedo do meu filho. E Moisés tinha que legislar sobre tudo isso. Moisés ele fez o que muitos líderes fazem, ele centralizou o grupo em si mesmo. Esse é um grande erro de uma liderança. E esse erro de centralizar o grupo em si mesmo, ele não é um erro só do líder. Mais uma vez, ele é por conta de uma cultura. Há duas maneiras de centralizar o líder. A primeira delas, líderes centralizadores. Escreva aí se você está nos acompanhando, escreva aí no chat, líderes centralizadores. Pessoas que, por serem líderes, centralizam em si todas as demandas. Então, olha, nada pode acontecer se não passar por mim. Nada pode ser feito se eu não der um aval, se eu não tiver uma opinião. Isso ele começa a centralizar, as pessoas ficam com medo de criar. As pessoas ficam, os liderados ficam com medo de inovar. E por que isso? Porque são líderes centralizadores. Normalmente um líder centralizador, ele é alguém muito competente. Raramente você vai encontrar um incompetente centralizador, porque o fato de ficar terceirizando responsabilidades já é uma competência de um incompetente, mas as pessoas, normalmente o líder centralizador ele é muito competente, ele confia muito nas suas habilidades, ele tem a confiança de todo o grupo, porém ele acaba não permitindo uma sucessão. Um líder que não delega, e lembram lá da visão da semana passada? Delegar não é terceirizar. Um líder que não delega, ele é um líder que não cria uma próxima geração. E quando essa próxima geração vem, ela vem com medo. Com medo do quê? De não atingir as expectativas das pessoas, porque o anterior era muito bom. O anterior era muito centralizador. E nem sempre o bom, ele é bom porque ele delega. Ele centraliza, então se só ele faz, o parâmetro vai ser sempre ele. Mas nós podemos ver o outro lado da moeda. Pessoas que centralizam o líder. É comum você ouvir frases em determinados grupos assim, cadê o líder? Ele deveria estar aqui. Por que o líder não veio? Onde está o pastor? Onde está o líder? Onde está isso? Onde está aquilo? O grupo cria uma cultura de centralizar o líder. Entenda uma coisa, a maior competência de um líder é o direcionamento. É direcionar pessoas. Não é executar tarefas. Executar tarefas deve ser sabida do líder, deve ser uma competência de conhecimento, deve ser um conhecimento do líder. Ok, é uma skill do líder. Mas o líder, ele não tem que estar em todo momento, em todo lugar, para todas as pessoas. Isso é algo que pode acabar com o sucesso de um líder. Mas as pessoas o centralizam. Então, há líderes que eles não têm uma proatividade em ser centralizadores, mas as pessoas o centralizam. Então, ele se sentindo acuado, ele quer estar em todo lugar, em todo tempo, para todas as pessoas. E esse é o grande problema dos líderes atuais. Querer estar em todo lugar, em todo tempo, para todas as pessoas. Deixa eu falar uma coisa com você, líder. Você que delegou tarefas, aprenda a delegar e descansar. Aprenda, John Maxwell, que é o grande mentor de liderança mundial, com milhares de livros escritos, milhares de palestras realizadas, John Maxwell diz que você não pode ser um líder que olha por cima dos ombros. O que é um líder que olha por cima dos ombros? É aquele líder que ele te dá uma responsabilidade e ele fica toda hora no seu ombro ali, e aí? Então, esse é um problema de um líder. Mas e quando as pessoas querem que um líder seja um líder que olha por cima dos ombros? Será que você é aquele liderado que tudo que vai fazer você pergunta para o seu líder o que você acha? O que você acha? O que você acha? Sendo que ele já te deu uma responsabilidade, ele já disse, olha, vá lá e pinte aquela parede de preto. Pinte aquela, ele te deu uma direção, porque ele deve estar dando outra direção para outra pessoa. Olha aqui, Joãozinho, a sua responsabilidade é pintar essa parede de preto. Maria, a sua responsabilidade é colocar aquele tapete no chão. Zezinho, a sua responsabilidade é instalar aquela lâmpada. E aí você vai lá e você chega nele e fala, líder, eu devo pintar a parede em movimentos circulares, em movimentos retilíneos, eu devo pintar de cima para baixo, de baixo para cima, o senhor não me falou tudo e tudo isso. Note que esse liderado, ele não quer assumir riscos. E assumir riscos não é só para um líder. Assumir riscos é para um liderado também.
Então, assuma o risco, pinte a parede. Ande tão próximo do seu líder que você saiba que ele só quer que você pinte a parede, que você pode escolher os seus movimentos. Comece a pensar isso. Será que eu pintar em círculos ou pintar de forma retilínea vai alterar o final da parede? Ou ela vai ser preta no final? Quando as pessoas chegarem, ela vai estar preta. Então começa a se fazer perguntas. Em alguns momentos, os liderados eles centralizam o líder porque eles não sabem fazer perguntas para si mesmos. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e eu cheguei na minha líder na época e eu fui fazer uma pergunta para ela sobre uma tarefa que ela tinha me delegado. Eu cheguei e falei, olha, chefe, né? Eu não chamava ela de chefe, chamava ela pelo nome, mas vamos deixar genérico aqui para não expor ninguém. Chefe, eu devo fazer assim, 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 assim. Ela falou, André, refaça a pergunta para você mesmo. E aí eu refiz a pergunta para mim mesmo e na minha própria maneira de me fazer a pergunta eu já entendi a resposta. Eu falei, ela falou, tá vendo? Eu poderia te dar a resposta, mas aí eu não desenvolveria em você um senso crítico, um senso de tomada de decisão. Líderes centralizadores e pessoas que centralizam líderes são duas faces de uma mesma moeda. Os dois estão atrapalhando o desenvolvimento do restante do grupo. Líder, seja bem claro nas suas propostas, seja bem claro nas direções. Liderado, seja inovador nas suas tomadas de decisão. Seja autêntico, seja criativo. Entregue e faça perguntas a si mesmo. Isso vai atrapalhar ou isso não vai atrapalhar? Bom, eu sei que ele faz assim, então vou fazer dessa maneira. O risco faz parte. Líder, se você chegou e alguém não fez da maneira que você gostaria, fique tranquilo. Essa pessoa está aprendendo. É melhor que ela desenvolva no erro do que ela seja somente uma reprodução sua e nunca erre porque ela faz do 1 ao 100 da maneira que você quer. Você não está desenvolvendo líderes. Você está apenas criando pessoas que fazem o que você manda. Isso não é bom para a instituição, isso não é bom para a organização, isso não é bom para a igreja. Desenvolva pessoas. Então, não seja também um liderado que fica perguntando, o líder está aqui, porque se o líder estiver toda hora na tarefa, provavelmente ele não está preparando a próxima tarefa. E o líder, anote isso se você quiser, ou é importante anotar. Pense numa loja de roupas. Uma loja de roupas, o Vitinho, ele é um cara esportivo. Então o Vitinho, ele é um cara esportivo e ele vai numa loja de roupas. As roupas, elas possuem dois profissionais à frente delas. Tem o vendedor e tem o designer, o estilista. O vendedor, ele é responsável pelo presente, ele executa, ele vende a roupa. Então, se o Vitor chegar numa loja e falar assim, eu quero um bombojaco, porque tá frio, faz 10 graus em São Paulo, eu quero pegar meu bombojaco e a minha touca, o Vitor chega lá, o vendedor vai tentar convencer o Vitor de qual é o bombojaco melhor para ele, ou seja, uma execução de uma tarefa. Não há um planejamento ali na hora, é só tarefa, eu tenho que vender. O estilista, o designer, não. Tá inverno, ele já desenhou os bombojacos do inverno. Ele está desenhando agora roupas de verão. Então ele está sempre à frente. Seja um líder assim. Se você for um líder vendedor somente, que só executa a venda, as pessoas sempre vão te questionar, porque já está feito aquilo, só tem que executar. Agora, se você é um líder designer, um líder que olha para frente, um líder que está sempre um ponto à frente, você está como eu posso usar a palavra aqui para que você me entenda bem? Você está ditando as regras. O líder tem que ser isso. André, mas você acabou de falar que um líder não pode ser centralizador. Exatamente, ele não pode centralizar nele. Mas analisando toda a equipe, ele precisa dar o próximo passo, porque é isso que as pessoas precisam, ok? E o que nos leva a pensar dessa maneira, então? O que nos leva a pensar nessa maneira de execução e não de liderança? É uma coisa chamada confusão. Confusão. Nós estamos em todo momento confundindo agenda com planejamento. Agenda, ela é um ponto importante da sua administração, mas ela não é o seu planejamento. Agenda, vamos lá. Se você que serve em algum departamento, escreve aí a sua agenda da próxima semana. Qual é a sua agenda? Qual é a sua agenda, Vitor, dessa semana, com relação à igreja? Bom, o Vitor tem 3 planejamentos, 3 agendas para ele e para a equipe dele. Vamos usar aqui o Vitor de
Para quem não sabe, o Vitor ele é o nosso líder de audiovisual. Ele cuida de todo o som da igreja, toda a transmissão, toda a imagem do telão e tudo. Então o Vitor disse que ele tem uma agenda. A agenda dele é o culto de domingo, culto de quinta-feira e a conferência de mulheres no próximo sábado. E aí eu posso fazer a mesma pergunta para o Vitor. Vitor, e qual o seu planejamento? Ele fala, bom, meu planejamento é domingo, quinta e sábado. Eu vou falar, não, Vitor, vamos lá. Não estou perguntando a sua agenda, estou perguntando o seu planejamento, porque a agenda vai acontecer. As coisas, elas vão acontecer. Vai ter o culto de domingo, vai ter o culto de quinta e vai ter o culto de sábado. E o Vitor tem duas opções como líder. Ele pode ser só o executador, que vai chegar lá no culto e vai apertar botão e as coisas vão acontecer, ou ele pode ser o líder, que planeja. Então ele tem que saber, bom, culto de domingo, quem vai pregar no culto de domingo? Eu preciso ter alguém que alinhe, que dê o detalhe fino, o ajuste fino do microfone. Quantas pessoas terão na banda? Então eu tenho que ter isso. Então eu vou pegando a minha equipe e vou direcionando, planejando. João, você vai ficar responsável pelo PA, então você vai cuidar do PA. Maria, você vai ficar responsável pelo áudio do pregador, então fique esperto, hein? Não pode nada, pode perder. Fulano, sabe o telão de quinta-feira? Quinta e domingo são cultos parecidos. Agora sábado nós temos outra coisa. Sábado não basta o Vitor fazer o seguinte, jogar na agenda para as pessoas, porque sábado é um evento atípico, é uma conferência. Então ele tem várias sessões no dia, ele tem pessoas que ele nunca viu pregar, que podem usar o microfone tanto perto da boca quanto no bolso. Isso tem de tudo, né? Então ele tem que ter um planejamento. Faz sentido o quê? Uma reunião prévia. Pessoal, vamos lá, time motivado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e eu quero que você desenvolva, seja criativo na sua decisão. Essa é a diferença. Nós erramos porque nós ficamos sempre com pensamento de execução e nunca de planejamento. Nós confundimos agenda com planejamento. Não confunda mais isso. Escreve aí nos comentários, agenda versus planejamento. Agenda é o que vai acontecer, independente de você ou não. Se o Vitor não fizer nada hoje, vai ter culto de domingo. Sem som, sem iluminação, sem telão, mas vai ter. Porque o culto não pode parar. O evento da sua igreja, o culto da sua igreja, o evento da sua empresa, ele vai acontecer. Agora, o planejamento, como chegaremos com excelência e qualidade para executar tudo aquilo dali. O seu evento, a sua reunião, a sua aula, o seu culto, ele não começa no horário do banner. André, como assim? Ele não começa no horário do banner, não. Ele começa no horário do banner somente para os participantes, somente para os convidados, somente para o público-alvo. Para o público-alvo, uma loja abre às 9. Então amanhã a loja abrirá às 9 da manhã. Para o público-alvo, ela abre às 9 da manhã. Para o vendedor, para o líder, para o dono, para o estrategista, a loja não abre às 9, ela abre às 7, ela abre às 6, ela abre às 5 em alguns lugares. Um restaurante, por exemplo, ele começa suas atividades às 11 horas da manhã, mas o cozinheiro chegou às 4, porque ele tem que preparar comida, ele tem que fazer planejamento, ele tem que limpar a cozinha. Tenha sempre isso. Pare, chega, dê um basta. Escreve aí no comentário, basta. Não vou confundir mais agenda com planejamento. E por que é importante, então, agora eu quero começar a te dar umas estratégias, umas dicas para que você não seja um líder centralizador e para que as pessoas não centralizem em você todas as coisas. A palavra se chama organograma. Se você olhar hoje para a sua equipe, para o seu time, para a sua igreja, você tem um organograma? Você tem algo que você sabe quem faz o quê? Isso aqui funciona dessa maneira, isso aqui funciona dessa outra maneira, essa pessoa é responsável por isso, ou você que sai dando as cartas. Você é aquele líder que sai jogando as cartas, joga os coletes. Vai lá, segura aí, hoje você é isso, hoje você é aquilo, ou você tem o seu organograma muito bem definido. Se hoje eu te pergunto, se eu sentasse com você hoje, eu e você, à mesa agora, um belo de um café quente por conta do frio que está fazendo, à mesa, e perguntasse para você, João, Maria, me mostre o seu organograma. Será que você me mostra o organograma? Você vai falar, o que é isso? Se você me mostrar, maravilha, a gente vai falar sobre ele. Se você me perguntar o que é isso, eu não vou rir de você. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te falar o que é um organograma. Há estudos, e até o John Maxwell fala muito disso,
de que há uma regrinha dos 85, 10 e 5. Escreve aí, Vitor, nos comentários. Regra da liderança. 85, 10 e 5. Isso. Isso vai te ajudar muito a criar um organograma. Os próximos passos agora. 85% das coisas podem ser feitas por outra pessoa apenas delegando. Líder, saiba o que você quer. Há um amigo, pastor César Bianco, que ele usa uma frase muito interessante. Comunicar com clareza para cobrar com firmeza. Em todo momento nós temos que analisar isso. Comunicar com clareza para cobrar com firmeza. Então você olha esse entendimento dele e você começa a pensar para você. 85% das coisas podem ser feitas por outra pessoa apenas delegando. 10% das coisas podem ser feitas por pessoas com determinado acompanhamento. São os seus co-líderes, seus ajudantes ali, o seu staff. O seu staff faz coisas que todo mundo não faz. Então, 10%. E 5% somente pode ser feito só por você. André, que coisa louca assim. Tem hora que você está preocupado demais com algumas ações do seu grupo, da sua igreja, da sua empresa, que você acaba se perdendo nisso, porque você acha que tudo é sua responsabilidade. Eu me lembro que eu estava uma vez, nós íamos ter um evento aqui de liderança, e a gente estava bem nesse começo, né? E eu recebi um outro amigo meu, o Elvésio, e na hora que nós estávamos conversando ali, antes de começar o evento, chegou uma pessoa em mim. Um voluntário disse assim, olha, tem um carro na frente de uma porta lá fora e o que a gente faz? Tal? E aquilo na hora tomou o meu pensamento, tomou o meu coração ali. E aí eu me lembro que esse meu amigo me disse, André, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você é o responsável por saber o que fazer com aquele carro lá fora? Aí, a princípio, você pensa o quê? Em jogar a culpa no voluntário. Ah, não, é porque o meu voluntário não é proativo. Ele falou, não, de repente você não comunicou bem. Não é na hora da execução do problema. Agora você tem que resolver. Mas se você tivesse planejado bem antes, planejado o evento, conversado com seus voluntários, teria sido muito melhor. Então aquilo eu aprendi. Aprendi que 5% das realizações ali dependem estritamente de mim. 10% de pessoas competentes ali que eu delego e 85% são feitos por pessoas apenas delegando. Quando você entende essa regrinha, você começa a desenvolver o seu organograma. Anote isso. Pegue hoje a sua equipe. Você tem 1, 2, 20, 10 pessoas. Quem são os seus staffs? Ou seja, aqueles que estão mais próximos de você e conhecem mais você, conhecem mais a estrutura. Traga eles para perto. Eles fazem parte desses 10%. São pessoas que vão dividir com você a responsabilidade. São pessoas que na sua ausência irão liderar. E são pessoas que vão liderar quando você ir fazer outra coisa. Nenhum líder é eterno, ok? Nenhum líder é eterno. E os 85%, quem são? São o restante da equipe. São as pessoas que sabem fazer, mas elas não precisam pensar aquilo dali. Elas precisam pensar dentro da atividade delas, mas não o todo. Se você definir um organograma e você tem lá o Luizinho é quem vai chegar e vai apertar o botão, não cobre do Luizinho a motivação da equipe de outro setor. Cobre do Luizinho criatividade em apertar o botão mais rápido, de maneira melhor, para que atinja mais pessoas. Mas eu creio que você está entendendo isso. Se não, pode mandar aí. André, eu não estou entendendo o que você está falando, mas eu creio que você está porque você é um líder inteligente. Você é um líder competente. E aí você agora sabe o grupo de responsabilidades. Bom, essas pessoas são mais próximas, essas daqui são o restante, os 85. Aí você tem que começar a definir o seu job description. Eu gosto de palavras em inglês. A sua descrição de trabalho dentro do seu organograma. Se você voltar lá para o primeiro episódio, eu falei algo sobre ouvir, aprender e liderar. Faça isso com cada pessoa da sua equipe. Ouça essas pessoas, aprenda sobre elas e lidere sobre elas. Então você vai entender, bom, o que eu quero para cada função? Você tem muito bem definido isso? Se eu te perguntar hoje, o que tal pessoa faz, qual é a responsabilidade, as competências que cada pessoa dentro disso deve fazer? Qual é a competência que cada pessoa deve ter para essa realização de tarefa?
para você entender, para você... André, mas como eu faço para descobrir a descrição de trabalho dessa pessoa? O que eu tenho que perguntar? Vamos lá, 4 coisinhas aí. Eu vou mandar para o Vitor para que ele escreva isso no chat e você copie para ficar bem exemplificado, ok? A gente vai trabalhar, a gente vai montar. Você vai sair daqui hoje pensando em como fazer isso para a sua equipe, ok? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vou mandar para ele, ele vai colocar aí para vocês. Bom, são 4 perguntinhas que você deve fazer quando você define um cargo, uma função, um trabalho dentro da sua equipe. Primeira delas, a missão, ou seja, para que aquela função existe? Por que aquela função existe? Porque eu preciso de um operador de áudio na minha equipe. Bom, a função existe por isso. A missão dela é isso. Segundo, as principais responsabilidades a ela associadas. Quais serão as responsabilidades no dia a dia dessa pessoa dentro da minha equipe? Terceiro, os principais indicadores que medem o sucesso nessa função. Tem muita gente que, quando você fala de uma administração de departamentos, ela quer te entregar banana quando você pediu abacaxi. Eu gosto sempre de contar a história do menino que a mãe sai de casa e ela diz, filho, corte a grama. E ele fala, tá bom. Durante o dia, ele lavou a louça, ele estendeu roupa, ele fez um monte de coisa e a mãe dele chegou e a grama estava alta. E a mãe dele falou, filho, e a grama que você não cortou, que eu pedi para você cortar? Ele falou, mãe, você só reclama, mas olha ali, eu estendi a roupa, eu lavei a roupa, eu fiz isso. Ela falou, mas eu não pedi isso. Eu pedi para que você cortasse a grama. Note qual é a diferença disso. Imagine que o filho cortou a grama e, além de cortar a grama, ele lavou a louça, ele estendeu roupa e ele passou roupa. Seriam competências a mais daquilo que ele pediu. Isso é ser proativo. Agora, se você fez um monte de coisa e não fez o que pediram, você não foi proativo, você foi incompetente. E não tente jogar para o outro a responsabilidade. Então, no momento de você, líder, definir uma função, entenda quais os principais indicadores que medem o sucesso dessa pessoa. Se ele for se for uma função de execução, ele tem que executar. Não importa se ele executou hoje, amanhã, tal dia. Aí ele teve um sucesso. E aí nós estamos cobrando, é como aquela empresa que cobra do funcionário que ele bata o ponto às 8 horas, reclama, né, que ele não bate, sendo que o que eles cobram dele é outra coisa, o que mede sucesso dele é outra coisa. O que mede sucesso daquela pessoa é bater o ponto ali? De repente não. De repente é uma pessoa híbrida, ela está com um trabalho híbrido e aquela coisa. E isso tem que ser definido por quem delega. Os principais indicadores que medem o sucesso na função. E a última coisa, as competências, conhecimentos e habilidades exigidos. Você sabe o que você quer de cada pessoa? Hoje, quando nós falamos de um grupo de igreja, principalmente de igreja, empresa não, porque empresa envolve também salário, então você consegue contratar uma pessoa, se você não gosta, você demite. Mas vamos falar de um grupo que é um grupo de voluntários. Você precisa saber as competências também. Conhecimento, habilidade. Tem hora que você não vai pegar a pessoa exata para aquela função, a pessoa ideal, mas você tem que saber chegar perto disso. Então, anote essas 4 regrinhas aí de descrição de trabalho e comece a aplicar em cada uma das funções que você tem aí no seu organograma, ok? Isso vai te ajudar muito e você vai ver como vai crescer bastante. Você não vai ser mais responsável por realizar as tarefas, mas sim manter quem faz motivado, alimentado. Outra coisa que acaba com departamentos é você não treinar as pessoas. Você não tem nenhum momento em que você treine, em que você passe informação, em que você passe conhecimento e você quer cobrar uma habilidade. Se você trouxe a pessoa, muna ela sempre de novas habilidades, de novos conhecimentos, ministre cursos, mande vídeos para que vejam, mande artigos para que leiam e assim você vai desenvolvendo a sua equipe. Você que é líder, essa é a sua responsabilidade. Você tem lá na sua equipe 4 pessoas. Uma é responsável por limpar, outra é responsável por lavar, outra é responsável por passar e outra é responsável por guardar. Pegue vídeos, pegue cursos e passe para essas pessoas. Olha, faça isso, faça aquilo outro. Olha, eu vi um vídeo que vai ser muito interessante para você. Se essa pessoa não começar a absorver isso, aí você vai começar a cogitar a possibilidade de uma troca, de um remanejamento, de pegar aquela pessoa e colocar numa outra função, de pegar ali, mas você tem que em todo momento entender o seu organograma. O seu organograma é assim, tem você aqui,
e tem as outras pessoas que vão fazendo. Esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Você vai em todo momento analisando. Não deu? Você troca isso daqui, para que o seu organograma não sofra descontinuidade por conta de falta de competências e, o pior, quando você não delegou e não informou essas competências. E, para finalizar, defina as suas prioridades. O que eu quero dessa pessoa? O que eu exijo dessa pessoa? O que eu quero desse grupo? Como nós vamos crescer com esse grupo? As escolhas tornam-se mais difíceis quando você precisa escolher entre duas opções de igual valor. O que é mais importante hoje, Vitor, para a sua equipe? E olha que eu não estou falando de culto ou não, estou falando de planejamento. O culto de domingo, se hoje eu perguntar, Vitor, o que é mais importante para a sua equipe hoje, o culto de domingo ou a conferência de mulheres? Ele vai me dizer, olha, de importância, os dois são muito importantes. Porém, o culto de domingo nós fazemos sempre, nós temos mais know-how, nós temos mais habilidades, nós sabemos, nós desenhamos a nossa mente muito bem. Agora, essa semana, a prioridade é a conferência de mulheres, porque a conferência de mulheres não acontece sempre, tem gente na equipe que nunca fez. Então, é isso, defina suas prioridades antes de passar para a sua equipe as funções, senão você vai confundi-las, porque vai ficar ali toda hora tendo que definir entre coisas, e coisas que são iguais, elas se tornam difíceis de você escolher, ok? Se tiver perguntas, mande aí, eu terei o maior prazer em responder. Quando saber qual o momento de fazer o job rotation dessa equipe? Gostei muito dessa pergunta aqui. Qual o momento certo de saber fazer a troca? Você tem que ter gastado todas as suas fichas. Então, a primeira delas, você tem que definir muito bem o organograma da sua equipe. A segunda, você tem que definir a descrição de trabalho dessa pessoa. Terceiro, você tem que transmitir para essa pessoa. O quarto, você tem que perguntar se essa pessoa entendeu. Tem hora que a gente delega uma tarefa e não pergunta se a pessoa entendeu. Aí não adianta. Vou pegar o Vitor de novo de exemplo aqui. O Vitor hoje ele é o meu case. O Vitor vai lá e fala assim, olha, ô fulano, quero que você hoje, é assim que faz, tá? Você pega, você escreve aqui e aperta esse botão e sai. E depois ele volta e fala assim, você não fez isso? Porque a pessoa fala, mas eu não entendi tal parte. Por que você não me perguntou? Então, seja você que faça a pergunta. Há no livro chamado Formador de Heróis, do Dave Ferguson, ele ensina algo que é muito bom numa transferência de tarefas. Primeiro, eu faço e você observa. Faço e você observa. Eu faço e você observa. Segunda, eu faço e você ajuda. Isso já vai fazer com que você comece a entender. Terceiro, você faz e eu ajudo. Então você vai fazendo e eu vou só ajudando, corrigindo os pontos. Porque ali é onde surgem as perguntas, ali é onde surgem as dúvidas, né, daquele trabalho. E quarto, você faz com outra pessoa o mesmo processo. Então anote aí, eu faço e você observa. Você faz, eu faço e você observa, eu faço e você ajuda, você faz e eu ajudo, e depois você faz com outra pessoa. Se você analisar esse processo dentro da sua estrutura, com certeza você vai saber o momento. Porque eu fiz tudo isso. Eu desenvolvi o meu organograma, eu desenvolvi as funções, né? Eu entendi as 4 perguntas sobre o job description, sobre a descrição de trabalho. Eu comuniquei a minha equipe, eu fiz o passo a passo de fazer e ele ajudar, ele observar, fazer ele ajudar, ele faz e eu ajudo, e depois ele faz com o outro. E aí eu notei que dentro de tudo isso, ainda assim, existiu uma falha, né? Uma incapacidade de realização. De repente é o momento de eu entender que aquela pessoa não está naquela função certa. Raramente isso vai acontecer, porque você está trabalhando ali, você está desenvolvendo. Mas se acontecer, você gastou tudo. A pior coisa é mudar alguém de área, mudar alguém de setor, mudar alguém de função, dizendo assim, nossa, eu poderia ter ido mais longe com aquela pessoa. Só que o que é o longe? Defina esses processos. Se você definir o processo, com certeza você vai mitigar, né? Essa palavra é bonita, eu aprendi quando eu fiz logística. Mitigar é diminuir os níveis de impactos negativos sobre um processo. Então eu vou mitigar os meus problemas e cada vez mais eu vou criando uma cultura de desenvolvimento de habilidades e capacidade
para a minha equipe, ok? Espero ter respondido aí. Se tiver mais alguma pergunta, você pode mandar, que eu terei o maior prazer em responder. As competências, aqui eu gostei. Isso, a pessoa disse aqui, ó, perfeita, direcionar pessoas e não ser um executor de tarefas. Isso. Líderes que centralizam, né? Pessoas que centralizam nos líderes também. Isso é tudo muito, muito importante para a gente, para desenvolvermos uma equipe muito séria. Vitor, depois você me fala se nós temos perguntas novas aí, ok? Para a gente poder fazer esses últimos minutos aqui ao vivo de respostas. Eu quero que você já saiba também, eu quero te falar uma novidade hoje. Nós vamos lançar nas próximas semanas o nosso curso Programa Escola de Jetro. Nós formamos uma turma com 12 alunos recentemente, foram 6 casais, e agora nós iremos abrir esse programa Escola de Jetro para outras pessoas, para não pessoas que foram previamente escolhidas, mas para aqueles que querem participar, que querem aprender mais, que querem desenvolver sua liderança. Então fique atento nas nossas redes sociais, fique atento nas minhas redes sociais ali, o @AndréHRN, e a gente vai transmitir isso aí para vocês nas próximas semanas para a formação de líderes, né? Eu creio que Jesus ele se alegra muito de novos líderes porque líderes são exponenciais. Um líder, ele gera outro líder, que gera outro líder, que gera outro líder, e quando você vai vendo há uma estrutura a serviço do reino, a serviço da sua empresa, a serviço da sua instituição, e é isso que nós queremos. Então, chegamos ao final de mais um EP. Compartilha aí com a sua galera, compartilha com seus amigos, assista de novo, me manda perguntas lá no Instagram se você tiver dúvidas, e a gente vai crescendo cada vez mais essa comunidade do Papo de Jetro. Deus te abençoe e até sexta-feira que vem.